queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de ler um texto que se encontra em Romanos capítulo 14, versículo 22. São palavras do apóstolo Paulo. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Como entender, queridos, esse ensino do apóstolo Paulo? Primeiro, gostaria de aconselhar o irmão que ama meditar, ler a palavra de Deus, depois deste estudo, examinar todo o capítulo de Romanos, capítulo 14, ok? Assim o irmão vai ter uma visão muito mais clara do texto e contexto. Sintetizando o capítulo 14, o apóstolo de Cristo, basicamente em sua carta aos Romanos, está falando sobre a comunhão que deve existir entre os membros da igreja do corpo de Cristo e que a tolerância e divergência em determinados assuntos ou posicionamento devem ser tratados com urbanidade, com respeito mútuo, uma vez que cada um de nós dará contas a Deus e não ao nosso irmão, como lemos no versículo 22. Vale informar aos irmãos que a igreja dos romanos era formada de crentes em Jesus Cristo, tanto judeu quanto gentios. E devido à influência dos judaizantes, aquela igreja ainda não tinha alcançado toda a revelação da graça em Cristo Jesus. Estava ainda presa somente nos ensinos do Antigo Testamento, excluindo basicamente a vida e obra de Jesus Cristo. Portanto, faltava muito ainda para que aquela igreja chegasse à plenitude do conhecimento de Cristo. Paulo precisava renovar a mente deles. E foi, queridos irmãos, a esta igreja que o apóstolo Paulo escreveu o texto muito conhecido em nosso meio. Observe: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, de 1 a 2. Entenderam? O apóstolo de Cristo fala da renovação do entendimento desses irmãos, cultuando a Deus com entendimento, portanto, oferecendo-lhe o verdadeiro sacrifício de culto. Existia extremismo na igreja cristã nos tempos do apóstolo Paulo e permanece o extremismo também até os dias atuais. Há alguns posicionamentos preconceituosos, tão radicais que chegam a ser gritantes, como um pastor batista que sou,
irmãos de outras denominações já se recusaram a me cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Falei, estendi a mão e eles negaram responder. Sem falar aqueles que até não nos consideram como servo de Cristo e salvos. Eu me recordo, queridos, de um fato que ocorreu comigo. Eu estava com um grupo de irmãos fazendo evangelismo ao ar livre numa pequena cidade no interior de Goiás, anos atrás, e eu era o pregador e estava usando uma camisa polo vermelha. Era tarde, o sol muito forte, e ao terminar o culto, o irmão de outra denominação falou bravo comigo, dizendo que eu estava desrespeitando a Deus, usando uma camisa daquela cor, o vermelho, uma vez que a cor era a cor preferida de grupos do baixo espiritismo, das religiões afro. E eu questionei o irmão que esses grupos também gostam da cor branca e do azul, e qual então a cor que eu deveria usar. Um absurdo, não é mesmo, irmãos? Isto chamamos de sectarismo religioso. O apóstolo Paulo disse que feliz é o crente que não é condenado pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Essa camisa eu ganhei de presente de irmãos, como quase todas as roupas que eu tinha. A minha consciência não me acusava por usar vermelho, mesmo por tratar de uma cor predominante no comunismo, no Partido dos Trabalhadores ou de grupos religiosos. O importante é que eu não sou partidário de nada disso que eu acabei de citar. Sou de Jesus Cristo. A cor não me diminui, não me faz viver contrariamente aos ensinos da palavra de Deus. Sem dúvidas, o irmão que me reprovou o fez de maneira equivocada, errada. Ele só poderia me chamar a atenção se eu tivesse ensinado ou pregado algo que afrontasse a palavra de Deus, por exemplo, um ensino antibíblico, e se estivesse sem camisa, né, irmão? Ou cometendo pecado naquele exato momento. Mas a cor da minha camisa o escandalizou. Se você lê o capítulo 14 de Romanos, perceberá que Paulo está apresentando um aparente dilema entre os crentes mais fortes, que chamamos de crentes maduros na fé, e os crentes fracos na fé, os neófitos, ou seja, os recém-chegados na igreja, ou aqueles que não quiseram crescer na fé, não liam a palavra de Deus, não participavam dos cultos, não tinham uma vida de oração e comunhão com Deus. Paulo sabia perfeitamente que não é o número de anos que faz um cristão, mas a sua relação, sua consistência, sua intimidade com Deus. Então, uma das discussões nesta igreja do capítulo 14 era quanto ao comer carne sacrificada a ídolos ou não comer. Possivelmente, irmãos, numa
festa religiosa de outro grupo idólatra. Depois, esses irmãos que estavam ali presentes participavam desta refeição conjuntamente com aqueles adoradores, e ali estavam os seus ídolos, ou a comida que era em comemoração a tal ídolo. Então, aqueles crentes da igreja que Paulo estava orientando confessaram que de fato comeram esta carne, mas não fizeram em nome de ídolo, de madeira, de pedra ou de metais preciosos, porque não eram deuses de verdade. Em outras palavras, queriam dizer: eu estou entre os ímpios, comendo a comida deles, mas eu não sou um ímpio, eu sou um cristão. Mas outro grupo desta igreja entendiam diferentemente. Esta carne era imunda pela simbologia, pois era dedicada aos ídolos. Querido, isto eu já vi com os meus próprios olhos, evidentemente. Um rapaz tomou um copo de cachaça e o que tinha dentro de uma garrafa que estava num despacho ali com algumas velas vermelhas ainda acesa ao pé de um poste de energia elétrica. Outros comem frango ou a comida nas encruzilhadas, nos despachos ali deixados. Então, esses daí estão arriscando, comendo algo de fato dedicado a esses ídolos, a esses deuses. Este grupo, queridos irmãos, eu acho que foi um grupo mais coerente, né? Os crentes não deveriam comer carnes dedicadas a ídolos. Então houve embates, houve polêmica entre os cristãos por causa disso. Cada um queria impor a sua posição ou posicionamento sobre o outro, mas chega o apóstolo de Cristo, Paulo, para apaziguar a situação e ensinar. Observe o que Paulo disse a esses grupos divergentes que estavam discutindo dentro da igreja. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. O apóstolo de Cristo, querido, neste contexto de carne sacrificada aos ídolos, disse que quem come não julga quem não come. Observem que ele não deu um veredito final ou não se posicionou de maneira radical, pois sabia que os princípios judaicos e pagãos ainda estavam bem arraigados às pessoas. Paulo sabia que aos poucos, com os ensinos verdadeiros da palavra de Deus, os rituais, os ensinos errôneos iriam desaparecer, pois a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas. É por isso, irmãos, que temos que ter paciência com os crentes recém-chegados na igreja. Às vezes eles chegam trazendo ranços do mundo, né? Ainda fumando ou ainda bebem bebidas alcoólicas e ainda mentem. Tem muitos vícios aí que ferem, afrontam a palavra de Deus. Mas você que é um crente maduro,
que discerne já bem as coisas consoante a Deus e ao reino de Deus, o irmão tem que ter paciência com aquele que está chegando agora. Permita que o Espírito Santo trabalhe na vida desses irmãos, deixa Deus operar na vida deles. O radicalismo existente em muitas igrejas tem expulsado especialmente jovens das igrejas, porque eles chegam ali carregados, irmãos, de muitas coisas terríveis mesmo, né? Muitos vícios, e tem crente já de 40, 50 anos na igreja que não tolera essas coisas e já vai firme. Olha aqui, se você não mudar, você vai ser expulso da igreja aqui. Então, às vezes, é bem grosso e duro. Então, o apóstolo Paulo sabia como tratar aqueles crentes novos, né? Ele queria que a palavra de Deus exercesse o poder de mudar, de transformar, não as imposições humanas. Sabemos que tem grupos religiosos, irmãos, que não comem carne de porco, outros durante a semana que a chamam de santa, não comem carne vermelha. E como eu aprecio a carne de porco e como carne também na Semana Santa, eu tenho maturidade suficiente para não bater boca, debater, criticar aqueles que não comem. Isso não edifica, não contribui em nada. Se me perguntarem, eu mostro as minhas razões. Em 1 Coríntios, capítulo 8, do 12 ao 13, o apóstolo Paulo ensina: e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Compreendeu? Se você recebe um adventista ou um muçulmano em sua casa, e como eles não comem carne de porco, seria realmente deselegante, uma afronta, uma desonra, se você servir em seu almoço essa carne para eles. Tem que respeitar o posicionamento dele. Se recebe um católico ortodoxo praticante, não serve a ele nesta Semana Santa carne vermelha, mas serve peixe ou outras coisas apetitosas. Simples, não é mesmo? Podemos, irmãos, evitar debates inúteis. Olha o que Paulo disse sobre debates inúteis em Tito 3, versículo 9. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogia, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto estas contendas são vazias e sem valor. No capítulo da nossa meditação, Romanos 14, no verso 19, o apóstolo Paulo nos orienta a seguirmos as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Então, queridos, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Amém? Vamos falar com Deus em oração. Bendito e eterno Deus, queremos crescer na graça e conhecimento de Tua bendita palavra.
Precisamos desta maturidade cristã. Queremos ser bênção na vida das pessoas. Queremos, ó Deus, de Ti a graça das palavras corretas para ministrarmos àqueles que estão em dúvidas. E a Tua palavra, Senhor, tem este poder de restaurar a alma, de mudar vidas. Obrigado por mais este momento de estudos na Tua imutável palavra. Intercedo neste momento por este irmão, por esta irmã que ama a Tua palavra, que estuda a Tua palavra. Alcance o seu lar com a Tua benevolência, misericórdia e o Teu amor leal. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um abraço, querido, e Deus te abençoe mais e mais. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida e a batalha for vencida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for.